pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estarei resolvendo os exercícios do PET da semana 4 do PET 3, tá certo? Bora lá então? Na questão fala o seguinte: explique demonstrando através da estrutura química do sabão como ele interage com a gordura e como ele interage com a água. Pessoal, nós vimos que o sabão ele vai ter uma parte apolar, tá certo? Uma longa sequência de átomos de carbono, e ele vai ter ainda uma parte que ela é polar, tá certo? Qual que é a parte apolar? A parte apolar vai ser essa parte aqui, ó, que é a longa sequência de átomos de carbono. Então, essa parte aqui, ela é apolar, tá certo? Carbonos ligados a carbonos e átomos de hidrogênio faz com que essa parte aqui seja apolar. Porém aqui, essa extremidade, ela é polar, porque o carbono ele está ligado a átomos diferentes de carbono e hidrogênio. E devido à eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade, faz com que essa extremidade ela seja polar, tá certo? Então, como que vai ser a interação com a gordura? Essa parte apolar aqui, ela vai interagir com a gordura. Por quê, professor? Porque as gorduras, elas também são apolares. Compostos apolares sempre vão interagir entre si, tá certo? Então, essa parte apolar aqui vai estar interagindo com a gordura, certo? E esta parte polar, ela vai interagir com quem? Vai interagir com a água, né, pessoal? Porque a água também é um composto polar, beleza? Aí vão estar formando as micelas lá, que vocês viram que no centro da micela fica gordura, certo? E em volta dela vai estar a parte polar interagindo, certo? E na parte externa vai ficar essa extremidade aqui, ó, que é a parte polar, beleza? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Formou as micelas vão envolver as moléculas de gordura, certo? Depois a água faz o arraste dessas micelas, removendo assim da superfície, tranquilo? Entenderam, pessoal? Lembrando que essa parte apolar aqui, ela também é chamada de hidrofóbica, pessoal. O que significa hidrofóbica? Significa que tem aversão à água, certo? Fóbica vem de fobia, aversão. Então, hidro vem de água, então aversão à água. Se essa parte aqui ela é hidrofóbica, a parte polar ela é o quê? Contrário de hidrofóbica é hidrofílica. Quer dizer que ela interage com a água. Tá certo? Explicado isso, bora agora para a questão 2. Questão 2. Na questão 2 fala o seguinte: a capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares como a água e partes que podem interagir com as gorduras, que são aquelas partes apolares. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é, para ser um sabão, pessoal, como precisa ser essa estrutura? Precisa ter lá uma longa sequência de átomos de carbono, 10 ou mais, porque o sabão ele é derivado dos triglicerídeos, tá certo? Então vai ter lá uma longa sequência de átomos de carbono, beleza? Depois vai ter lá no finalzinho, na extremidade, um carbono que vai estar fazendo ligação dupla com oxigênio. Esse carbono vai estar fazendo uma ligação com outro átomo de oxigênio e esse átomo de oxigênio vai estar ligado ainda a um metal, que pode ser o KOH, quando for reagir um triglicerídeo com o hidróxido de potássio, ou pode ser ainda o Na, pode estar ainda aqui o íon
Na, que é devido à reação do hidróxido de sódio com o triglicerídeo, beleza? Então aqui vai ter a parte apolar e aqui a parte polar, tá certo? Importante que se tenha uma longa sequência de átomos de carbono e ali uma parte polar, beleza? Bora ver as alternativas? Na letra A, pessoal, apresenta para nós um hidrocarboneto, um composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Esses compostos, eles são apolares somente. Então isso não é uma molécula de sabão. Já na letra B, a gente vê que tem uma longa sequência de átomos de carbono e no final termina com C, dupla O e um metal ligado ali. Então a letra B ela está correta. Vamos ver se tem mais alguma questão que pode estar correta. A letra C apresenta uma estrutura parecida, porém fiquem atentos a um detalhe. Terminou com C, dupla O e um metal ligado, porém está apresentando para a gente lá uma pequena sequência de átomos de carbono. Estão vendo, pessoal? Só tem a parte polar, só tem 2 átomos de carbono. A parte apolar só tem 2 átomos de carbono. Então isso não vai formar uma micela estável, não é uma molécula de sabão. Então a letra C está incorreta. Na letra D apresenta para a gente um ácido carboxílico. Um ácido carboxílico não vai formar micela. Na letra E está apresentando para a gente um éster. Um éster também não vai formar uma micela estável. Só sobrou para a gente mesmo a letra B, que nós confirmamos que é uma molécula que pode formar uma micela, que deve formar uma micela estável e possivelmente é uma molécula de sabão, tá certo? Bora então para a questão 3. Atividade 3. Na atividade 3 fala, o sabão é obtido através da reação de um ácido graxo com uma base, normalmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. A estrutura química abaixo representa um sabão. Para explicar as propriedades do sabão, sua estrutura é dividida em 2 partes, parte 1 e a parte 2, conforme mostrado na estrutura representativa. Aí apresentou para a gente essa estrutura aí, e na letra A fala o seguinte, como são denominadas a parte 1 e a parte 2 na estrutura, pessoal? Bem fácil. A parte 1, ela é apolar, tá certo? Ou aqui é a parte 1, né? Parte 1. Certo? E aqui a parte 2. A parte 1, ela é apolar ou hidrofóbica. Tá certo, pessoal? Qualquer um desses termos está correto. E a parte 2, ela é, na verdade, polar ou hidrofílica, porque tem afinidade com a água. Tá certo? Bem fácil, né? Aqui, na verdade, é questão 3. Isso. Certinho? Fizemos a letra A. Bora fazer a letra B. No processo de limpeza, uma dessas partes interage com a sujeira e outra parte interage com a água. Qual que interage com a sujeira, pessoal? Com a parte gordurosa. É a parte apolar, tá certo? Que vai formar lá as micelas. Lembra como que é uma micela? No centro fica a gordura e a parte apolar ela fica cercando a gordura aqui, ó. E na parte externa fica, na parte externa da micela fica a parte polar, tá certo? Para interagir com a água e ser arrastada, tá certo? A água então, aí vai, a molécula de sabão vai envolver a gordura, vai formar as micelas, certo? Depois a parte apolar que fica no exterior, ela interage com a água e assim ela é arrastada, removendo a sujeira, tá certo? Explicado aqui a letra B, faremos agora a letra C. Faça uma associação
entre as estruturas químicas do sabão com a eliminação do vírus da Covid-19. Explique por que os sabões são considerados aliados no combate ao vírus. Pessoal, nós já vimos que o vírus, ele é assim, ó, certo? Ele é envolvido por uma cápsula de gordura, certo? Lá dentro da cápsula de gordura fica o material genético dele, o RNA, certo? Então, para inativar esse vírus, entre aspas, matar, a gente precisa estar quebrando essa cápsula aqui, ó. E aqui de fora ainda tem uma parte proteica ainda. Só uma representação bem grosseira, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Certo? Vou até apagar essa parte de micela aqui para não confundir vocês. Certinho? Então, aqui eu tenho a representação da estrutura de um vírus. Essa cápsula aqui que envolve o RNA, ela é gordura. Como que isso vai interagir com o sabão? Como o sabão vai interagir com essa gordura? A gente viu que o sabão tem uma parte apolar, né? Então, a parte apolar, ela vai ligar a essa parte aqui, ó. A parte apolar vai interagir com a camada de gordura. Vai se ligar lá e vai romper ela. Depois de feito isso, com a ajuda da água, o material genético que está aqui dentro, ele vai estar exposto, concorda comigo? Assim, o sabão juntamente com a água, ele dissolve esse material genético. Feito isso, o vírus ele está inativado, não representa mais ameaça, tá certo? Depois lavou, acabou, tá certo? Adeus vírus, tá certo? Entenderam, pessoal? Se ficar com dúvida nisso, me manda mensagem no WhatsApp, tá joia? Então, voltando. O vírus, ele tem uma cápsula de gordura, a parte apolar do sabão interage com essa gordura, vai quebrar essa camada, vai ter acesso lá ao RNA, o sabão com a água vão conseguir dissolver esse RNA, tá certo? E assim desativou o vírus, acabou o problema, beleza? Bora então para questão 4, certo? Bora lá. Questão 4. Na questão 4 fala o seguinte: industrialmente, a hidrólise alcalina de um triéster de ácidos graxos e o glicerol é utilizada para a obtenção de sais de ácidos graxos, que são os sabões, né? A produção de sabão caseiro é bastante comum em localidades do interior. Para tanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros, tais como... Essa questão aí, pessoal, se vocês perguntarem para o pessoal mais idoso, vocês com certeza vão saber. Eles vão informar para vocês. Tá certo? Na letra A, falou que suco de limão e resto de comida. Não, pessoal, isso daí não forma sabão. Porque precisa ter, para o sabão, precisa ter um óleo, uma gordura e precisa ter uma substância alcalina, uma base, tá certo? Na letra B falou banha de porco. Ó, é uma gordura. E cinzas do carvão vegetal. Sim, pessoal, vocês lembram que eu falei lá na aula explicativa que antigamente se utilizava isso para produzir carvão? E é exatamente isso que se utiliza no interior para produzir sabão. Porque as cinzas do carvão, elas possuem substâncias alcalinas, como os carbonatos, tá certo? Então, vai ter ali a gordura que vai reagir com a substância alcalina, assim vai ter a formação de sabões, beleza? Então a letra B ela está correta. A letra C fala cera de abelha e gordura de coco. Não, pessoal, ambos compostos eles são gorduras, então não vai estar produzindo sabão, tá certo? Na letra D, a gordura animal e farinha de milho, com certeza não, né, galera? E na letra E, soda cáustica e proteína animal, ó, tem uma base forte, porém a base ela precisa reagir com uma gordura, não com uma proteína. Então a letra E ela está também incorreta. A única alternativa certa para a questão 4 é a letra C. Não é isso? Não, na verdade a letra B, que fala que é um
é a reação da banha de porco com o carvão vegetal, certo? Bora então para a última questão, atividade 5. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte única dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Aí, pessoal, apresentou para nós um tensoativo e apresentou que ele pode ser representado da seguinte forma, que aqui vai ser a parte apolar, certo? E aqui vai ser a parte polar. Os tensoativos, galera, eles são muito utilizados nos detergentes para estar melhorando o desempenho dos detergentes, tá certo? Então, voltando, os tensoativos vão ser representados da seguinte forma. Aqui vai ser a parte apolar e aqui vai ser a parte polar, tá certo? Então, o que a gente consegue tirar de informação disso? Essa parte aqui, ela vai estar interagindo com a água, concordam comigo? Já essa parte aqui não interage com a água, então eles não se dão bem, então isso aqui não vai ficar na água, tá certo? Água é tipo água e óleo, eles não se misturam, beleza? Depois vai pedir pra gente analisar os arranjos e fala assim, ó, esse arranjo pode ser representado da seguinte forma. Pode ser representado esquematicamente por, na verdade. Então apresentou para a gente os arranjos, vamos ver qual que está adequado. Nesse caso aqui, pessoal, observem que a parte apolar ela está imersa na água. Então ele está incorreto. Essa parte apolar ela não pode ficar imersa na água, porque água e a parte água é polar. E então ela não vai interagir com a parte apolar, tá certo? Então, o primeiro arranjo, ele está incorreto, tá certo? A letra B também é a mesma coisa, ó. A parte apolar, ela está imersa na água. Isso aqui está incorreto. A água, por ser polar, não vai interagir com a parte polar, apolar do tensoativo. Então, aqui está incorreto também. Na letra C, observem que a parte polar está lá em cima, não está interagindo com a água, pessoal. Isso está errado. A parte polar ela vai interagir com a água, tá certo? Então esse arranjo aqui ele está também incorreto, tá certo? Bora ver esse outro arranjo aqui. Nesse outro arranjo, observem que a parte apolar ela está imersa em água e isso está incorreto. Água e a parte água por ser polar, ela não vai estar interagindo com a parte apolar do tensoativo. Isso aqui está incorreto. Ó, na letra E tem um esquema diferente, um arranjo diferente. Observem que a parte polar está interagindo com a água. Então, tá certo. E a parte apolar do tensoativo não está interagindo com a água. Então, esse arranjo aqui ele está correto, tá certo? Então a letra E é a única alternativa certa. Tranquilo? Pessoal, nossa aula está terminando por aqui. Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp, tira sua dúvida, tá joia? Até a próxima então e valeu!